Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e deixar um abraço de toda a comunidade, de todos os companheiros, de todos os irmãos lá do Fraternidade, que também nós ficamos muito felizes com esses 33 anos. Lembrando que em novembro é o Fraternidade que está no aniversário. Sim, 97, né? E então a gente fica muito feliz para estarmos aqui juntos nessa comemoração. São trabalhos que dignificam, né? Sempre na divulgação da doutrina espírita, divulgando o Evangelho através dessa luz da doutrina, né? Dessa iluminação, desse Consolador que nos auxilia. Então, parabéns a todos os companheiros e irmãos aqui do Mãos Unidas. Para nós entrarmos neste tema e falarmos sobre a luz, nós vamos antes saber como é que essa luz chegou a esse ponto, a esse patamar de ser chamado a luz do mundo. Nós vamos nos valer do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, em que fala no capítulo das diferentes ordens de espíritos. Lá na questão 97, tem uma pergunta. As ordens ou o grau de perfeição dos espíritos são em número determinado? E a resposta que os espíritos deram: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. É semelhante às cores do arco-íris. Nós comumente olhamos para o arco-íris e aprendemos que são 7 cores. Na verdade, são cores além dessas 7 cores. Existem tons variáveis de verde, de azul, então são cores infinitas, né? Então é semelhante a isso. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se em 3 principais. E nós estudamos, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, essas ordens dos espíritos. Isso é uma forma didática para a gente entender o que é espírito superior, o que é espírito inferior. Então, na primeira ordem, são os espíritos que atingiram a perfeição máxima, que são chamados puros espíritos. Tem a segunda ordem, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. E tem os da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Isso é um resumo, só para a gente ter uma ideia para chegar no tema A Luz do Mundo. Na primeira ordem, os espíritos puros têm um caractere geral. Eles, quando chegam a esse patamar de pureza, nenhuma influência da matéria eles têm. Têm a superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, existe a questão 113, a primeira classe é uma classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Alcançaram a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não precisam mais de provas e expiações, não estão mais sujeitos às reencarnações, gozam de inalterável felicidade, não estão mais submetidos às necessidades da matéria, são mensageiros ou ministros de Deus,
cujas ordens executam para a harmonia geral. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxilia-os na obra do seu aperfeiçoamento. Então, qual é a ideia que nós temos de espírito superior? Será que na Terra já teve algum espírito puro? Já teve um espírito que alcançou esse patamar dessa descrição que é, na verdade, um pequeno resumo? Nós vamos encontrar nessa pergunta, que é uma das mais conhecidas, né, dentro do estudo da doutrina espírita, a 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então nós, humanidade, que reencarnamos aqui na Terra, temos como modelo de quem atingiu esse patamar do que nós descrevemos anteriormente, de espírito puro, Jesus. Jesus não precisa mais reencarnar em corpos materiais, porque ele já passou, venceu todo esse processo, atingiu aquele patamar de espírito despojado da matéria, tem a superioridade do conhecimento, da sabedoria e o amor num grau máximo. E quando nós queremos saber como é chegar a esse estágio, imaginemos, né, toda a passagem descrita pelos evangelistas, lá pelos discípulos, como foi a passagem de Jesus aqui. E o que ele representa para cada um de nós. Nós já vamos tirar a conclusão. Seguindo, tem um comentário de Kardec, nessa mesma pergunta. Kardec diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Aí a gente pode perguntar assim, mas como assim nós podemos chegar no nível do Cristo? Sim, ele mesmo disse. Tem passagens no Evangelho, ele diz: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Todos nós, ao sermos criados por Deus, espírito imortais que somos, passamos por esse processo de evolução, de progresso, a que Jesus já chegou no nível máximo. Então nós ainda estamos neste processo de evolução, de aprendizado. Nós não dizemos, ou comumente nós ouvimos dizer que a Terra é uma escola, e realmente é. Nós somos alunos desse educandário. E temos um mestre que tem uma experiência máxima. E é o nosso orientador. Então, a partir daí, a gente começa a entender o que é a vida, o que nós estamos fazendo aqui por esse pequeno espaço de tempo. Na matéria, com essa personalidade que temos hoje, ao sairmos daqui, vamos continuar a nossa existência e viremos outras vezes na matéria para prosseguir esse aprendizado. Então, ele é o nosso protótipo, é o nosso modelo. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Jesus não fez nada que pudesse transgredir as leis divinas. Muito pelo contrário. Ele veio aplicar, veio demonstrar como se vive a lei divina, que é o caminho para sermos felizes. É através da nossa aplicação das leis. Quando nós pensamos em liberdade, nós pensamos em fazer o que nós queremos, o que nós gostamos. E tem uma frase dita por Emmanuel, que um instrutor
foi questionado pelo discípulo o que era liberdade, e esse instrutor pensou um pouquinho e disse: quando você não conhece Jesus, liberdade é fazer o que você gosta. Mas depois de conhecer o Mestre, você vai fazer o que é o dever, o que é devido, o que está dentro da lei divina, porque tudo que Deus faz é perfeito, e a base da lei divina é o amor. Então Deus nos ama, então tudo que está na lei é para nos promover, é para nos elevar, é para nos fazer felizes. E nós, como temos o livre-arbítrio, Deus permite que a gente faça, né, algumas experiências não tão boas, cuja consequência muitas vezes é a dor, é o sofrimento, para que nós retornemos o caminho das leis divinas, que essas sim vão nos levar à felicidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que tem o título Não Vem Destruir a Lei, e que fala de Jesus, o Cristo, diz assim, lá no item 4, o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a vinda. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Por ele ter chegado naquele patamar que nós vimos lá no início, como espírito puro, ele era dotado de uma excepcional moralidade que foi capaz de promover tantas milagres, entre aspas, quando passou aqui pela Terra. E no finalzinho nós vamos ver qual o maior milagre que ele fez. Então, Jesus, com seu amor, mas disciplinador, como todo mestre, veio nos orientar, veio nos acordar, veio fazer com que germine. Todos nós temos germe do bem, porque temos o DNA do nosso Criador, que é amor. Todos nós somos dotados a crescer, a evoluir através do amor e do conhecimento. Todos nós. Então nós fomos e somos constantemente, né, acordados, despertados pelos ensinamentos de Jesus, para deixar florescer as virtudes, as nossas potencialidades do bem. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz. Mas perguntado aonde ficava o reino dos céus, o que Jesus disse? Que o reino do céu é dentro de nós, né? Esse caminho, esse percurso aqui dentro. Porque se não fosse assim, se o reino dos céus estivesse fora, né, nós não ficaríamos, teríamos que permanecer para sempre naquele lugar. Porque se saíssemos daquele lugar, nós iríamos ser infelizes. Então, o reino do céu sendo dentro de nós, aonde nós formos, nós vamos carregar. E o que é esse reino do céu? É esse bem-estar, é essa felicidade interna nossa de fazermos o bem e termos a consciência tranquila. Nós, como temos muitos enganos, muitos erros, carregamos culpas, que muitas vezes são barreiras que nos impedem de ser felizes. Quando nós fazemos tentativas de melhorar e melhoramos, nós sentimos um bem-estar. Então, imaginemos nós só fazendo o bem, nós vamos nos sentir internamente num paraíso. Então é nisso
que nós devemos entender esse reino dos céus. E é isso que nós viemos desenvolver e aprender aqui. O Evangelho de João, lá no capítulo 1, lá no versículo 2, diz assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fala, dá uma sequência de versículos, falando e nos dando a entender que Jesus, como os espíritos superiores nos disseram, participou da formação da Terra. Ele participou e comandou os espíritos na formação da Terra, preparando a Terra para nos receber aqui, nesse processo evolutivo. Então Jesus já tinha um patamar, antes da nossa vinda, ele já era um espírito superior. Então, quando os espíritos vão subindo na escala, cada um, né, vai ter uma missão. E a missão dos espíritos que chegam no nível de Cristo, porque o Cristo não é o único Cristo. Cada vez mais agora, né, com esse satélite que foi colocado, o James Webb, né, estão descobrindo galáxias e mais galáxias. A gente está vendo que não dá para mensurar o tamanho do universo. Então, é inteligente, né, pensar que se Deus não faz nada que não tenha uma utilidade, esses trilhões de galáxias que existem no universo têm uma finalidade. Todos têm a mesma finalidade que a Terra. Recebe espíritos nesse processo de reencarnar e evoluir. Então, a gente nem imagina aonde nós estamos. Aos poucos nós estamos evoluindo, estamos começando a entender o tamanho do universo. Imaginemos a potência, a sabedoria que é o Criador. Nele estava a vida, continua João, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreendem. Então, quando Jesus esteve aqui, é isso que ele está dizendo. Quando Jesus esteve aqui, a luz esteve entre nós e nós não entendemos. João fala um pouco de João Batista, que veio para dar o sinal para os homens que aquele que estava ali era o Cristo. Não era ele a luz, mas que testificasse da luz. João está falando do João Batista. E João Batista, né, dizia: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos, o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Então, nesses versículos, João fala de Jesus, que participou da formação da Terra, encarnou entre nós, porque nós vimos lá no início que o Espírito puro não precisa mais de reencarnações no corpo físico, mas ele veio em missão para auxiliar, e como diz também que todo espírito evoluído, ele auxilia o crescimento espiritual dos outros. E foi essa a sua missão. Lá no livro Jesus e a Atualidade, do Divaldo e da Joana de Ângeles, no capítulo 4, Jesus e Amor, que tem como título, ela diz que a figura humana de Jesus confirma sua procedência e realização como o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina. Então, os espíritos puros têm uma ligação direta com o Pai, com Deus. Nós estamos aprendendo a ter.
através da prece, através do cuidado que nós podemos ter com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Quanto mais nós nos preocuparmos em olhar para dentro, cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, nós nos ligamos ao alto. Nós temos, nós somos ainda, nós não permanecemos constantemente com bons pensamentos. Não pensamos positivo 24 horas. Nós ainda vacilamos. Jesus permanecia o mesmo. Em todos os momentos da sua vida era o mesmo amor, a mesma inteligência. Nós vacilamos, porque ainda somos imperfeitos, ainda estamos nesse processo. Então precisamos muito da prece, dos momentos de meditação, dos momentos de sair um pouco da nossa rotina, do nosso cotidiano e nos encontrarmos na nossa intimidade com Deus e com os espíritos superiores, através do pensamento. O pensamento nos liga, as emoções nos ligam. A quem nós queremos nos ligar? Então, é através do pensamento, é através dessas energias que temos e que muitas vezes utilizamos muito mal. Então, toda a sua vida desenvolveu num plano de integração com a consciência de Deus. Ele estava ligado constantemente, permanentemente com Deus, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Não tem um registro na passagem do Evangelho que Jesus tenha ficado doente, com uma gripe, alguma coisa assim. Nós estamos em luta, na carne, com essas altos e baixos, doenças, que a maioria delas tem como fonte nossos pensamentos, nossas emoções desequilibradas. Tudo aquilo que nós desequilibramos mentalmente desequilibra fisicamente. Jesus, perfeito. Por isso, transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina. Jesus era sincero em tudo que falava, em tudo que fazia, em tudo que dizia. Chegar perto dele era se sentir em paz. Nós ainda desconfiamos uns dos outros, temos barreiras. Então imaginamos nós chegar perto de Jesus. Portador de lídima coragem, paciente e pacífico. Compadecia-se de todos e, no entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Ser bom não significa ser conivente com o mal, com o que está errado. Jesus nunca deixou de falar, de apontar as coisas que tinham que ser arrumadas no ser humano, as atitudes. Mas ele tinha compaixão, ele tinha piedade pelas nossas indisciplinas, pelas nossas revoltas. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e o pensamento. Lá no livro Fonte Viva, na psicografia do Chico Xavier, através de Emmanuel, do capítulo 17, que tem o título Cristo e Nós, é tirado de uma frase que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. É aquela cena quando Paulo de Tarso, o apóstolo, era Saulo, ia para Damasco, justamente prender e levar Ananias, que era cristão. E aconteceu o encontro de Jesus, com Paulo. Caiu do cavalo, ficou cego, ele viu aquela luz que se espantou os cavalos, os outros fugiram, ele ouviu
Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele caiu em si, despertou. Aí ele pergunta, o que queres que eu faça, Senhor, né? Daí ele indicou aonde ele deveria ir. Quando ele estava lá na estalagem, Jesus aparece para Ananias, que ia ser preso por Paulo, e diz, vai lá e recobra a visão de Paulo e o auxilia. E Ananias pergunta, né, na hora que ele vê Jesus, eis-me aqui, Senhor. Ele se colocou à disposição para ir lá auxiliar aquele que antes era inimigo, ia lá para prendê-lo. Então, nessa cena aqui, nessa passagem, nos faz refletir. Será que nós, em algum momento da nossa vida, a gente já disse isso? Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? Ou a gente está só pedindo para Jesus? A gente só está clamando para Jesus fazer isso, eu quero aquilo. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Nós queremos uma sociedade melhor, temos que nos melhorar. Cada um de nós sabe o que precisa ser feito para melhorar, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Depende de cada um. Não é algo que vai acontecer lá fora, uma sociedade que a gente imagina no futuro. Nós temos que começar a fazer isso no presente. E a convocação do Cristo aos discípulos e todos aqueles que hoje o seguem, todos nós que estamos aqui somos cristãos. A doutrina espírita tem a base no Cristo, no Evangelho. Jesus disse, né? Ide e pregai, disse aos discípulos. Mas todos nós, de alguma forma, somos discípulos de Jesus. E de que forma a gente pode pregar? Ter que sair, viajar, fazer palestra? A melhor forma de pregar o Evangelho é pelo exemplo. E nós podemos ser o exemplo cristão de qualquer lugar que nós estivermos. Eis que vos mando. O Evangelho tem que ser divulgado. O Evangelho deve ser divulgado. E hoje em dia nós temos os meios de comunicações que não tinham no passado. Na época de Jesus era através da palavra. Indo, conversando, falando. E ele disse também, resplandeça a vossa luz diante dos homens, a nossa luz. Aí ele está convocando nós para deixar brilhar a nossa luz. Isso significa que todos nós temos uma centelha dentro de nós. E muitas vezes nós bloqueamos essa centelha. Brilhar a luz é deixar com que as boas virtudes que todos temos apareçam na nossa vida, na nossa atitude. Ele também disse que a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que trabalham na lida, né? E cristianismo, essa é uma frase que eu sublinhei. Cristianismo significa Cristo em nós. Não é o Cristo separado, é o Cristo em nós. As pessoas devem ver no nosso proceder que somos cristãos. Temos que ter a marca do Cristo através das nossas atitudes, no falar, no agir. Então nós temos que fazer uma avaliação, o autodescobrimento, né? E é justamente isso. Procurar o que ainda está fora de tom do Evangelho de Jesus. E procurar nos reajustar. Porque ele realmente, a luz
do mundo. E continua, né, a nos convidar para o trabalho da divulgação da doutrina espírita também, porque a doutrina espírita é o Consolador prometido, que ele disse que viria o Consolador, lembrar o que ele falou e explicar as coisas que ficaram, né, ficaram na neblina, explicar e mostrar que através, né, dos seus ensinamentos é que nós vamos chegar àquele patamar que todos nós queremos, sermos felizes. Mas nós falamos no início que tem uma passagem que fala que o maior milagre de Jesus, isso se encontra na Gênesis, na última obra de Allan Kardec, que diz que o maior milagre do Cristo foi ter nascido numa cidadezinha pequenininha, perdido, lá, né? E através de 3 anos apenas, 3 anos ele teve para divulgar, para exemplificar e para passar aqui e deixar esse rastro de luz que tem despertado a humanidade. Só 3 anos. E precisou apenas de 12, na verdade 11 apóstolos para divulgar. E isso chegou até a terra toda. Então esse é o maior milagre, porque demonstra a grandiosidade desse Espírito. Só mesmo o Cristo para ter feito esse trabalho, de ter vindo quase no anonimato. E a sua doutrina, o que ele fez, o que ele falou, é conhecido na terra toda. Esse é o maior milagre. E chegou até nós. E nós ainda estamos usufruindo, a recém alguns despertando, outros não despertaram ainda, que nós vimos naquela escala, tem uma variedade de espíritos. Tem espíritos que ainda não despertaram, estão aqui, reencarnados, mas tem a potencialidade dentro para despertar, porque a nossa fatalidade é a felicidade. E a fatalidade é nos tornarmos melhores, homens de bem. Então, que nós possamos ser imensamente gratos a esse Espírito que veio das alturas siderais que nós nem imaginamos, para demonstrar que todos nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos, com a diversidade que cada um tem, porque a diversidade caracteriza a obra divina. Deus não faz nada igual, né? Então, isso que deixa a vida bela, maravilhoso. Tudo que existe é maravilhoso. Então, que a gente possa agradecer a Deus, a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, que veio engrandecer a nossa vida, nos orientando, para que a gente possa chegar a Deus através das suas orientações, que não nos percamos pelo caminho, que essa luz seja a luz que nos conduza hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.